lá. Ok. Acho que estamos online. Estamos online. Deixa eu ver. Isso mesmo, estamos. Deixa eu ver aqui, ainda não. Pronto, agora estamos online. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos dando início à nossa live, né, semanal. Hoje com o pastor Carlos Bregantin, ele é escritor. Como eu falei aí no comentário, na chamada, é o meu mentor digital, né? Que eu não consigo estar presente nas reuniões que acontecem com ele lá na Lapa, né? Mas eu acompanho ele digitalmente e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no chão da vida, né? E eu queria já começar passando para o pastor para ele se apresentar, né? Para a gente, para o pessoal que não te conhece. Por favor, Brega. Tá bom. Bom, eu sou Carlos Bregantin e eu estou indo aí para os meus primeiros 65 anos esse ano. E casado com a Lau, minha esposa, somos casados há 42 anos. Nós geramos a Carol, minha filha mais velha, geramos o Felipe, meu filho que fez 32 anos a semana passada, e meu filho casou-se com a Maitê, que é a nossa filha, e eles nos deram um neto, né? Então nós estamos vivendo esses últimos 10 meses a alegria de ter um netinho, o Arthur, mas lamentavelmente a pandemia nos roubou esses últimos quase 5 meses, né, da vida do Arthur, né, que é algo absolutamente irrecuperável, né, na fase em que a criança está, nesse período, né, que a criança está, né. Então, familiarmente, este é quem eu sou, e sou daqui de São Paulo, né, nasci em Rio Preto, mas vim para São Paulo, capital, muito cedo, né, já ainda na década de 60. Cresci e vivi até os meus 26 anos numa igreja batista local, né, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Então, a minha origem cristã evangélica é protestante, do segmento batista, não é? Aos 27 anos eu fui ordenado pastor, né? Comecei o meu ministério com 27 anos na Igreja Batista do Jardim Rincão, que fica bem perto aqui do Pico do Jaraguá, né? no extremo da Zona Oeste de São Paulo. Trabalhei 9 anos nessa igreja, lá meus filhos nasceram, inclusive, né? Em 1990, exatamente no começo da década de 90, eu vim aqui para a região da Pompeia, Sumarezinho, assumi a Igreja Batista do Sumarezinho, onde trabalhei por 14 anos, até 2013, onde meus filhos cresceram, enfim, aqui eles já frequentavam o Colégio Batista, enfim. E em 2004, eu fui trabalhar na equipe pastoral da Igreja Batista de Água Branca, pastoreado pelo Ed René. Fiquei lá durante 2 anos. E em fevereiro de 2006, o Caio me convidou para começar o Caminho da Graça em São Paulo. E eu que já vinha há muito tempo construindo uma comunidade aqui dentro de mim, né? Esperando a oportunidade para, de alguma forma, aterrissar isso no chão da vida, né? Foi quando eu entendi que era hora, eu estava com 50 anos de idade, entendi que era hora de começar uma comunidade do zero, a partir de alguns paradigmas, né, que eu vinha construindo dentro de mim, paradigmas estes aos quais o Caio
tem muita responsabilidade, porque eu conheci o Caio lá em 83, 84, logo que eu comecei meu ministério pastoral, e a gente, junto com o Caio e com outros irmãos e irmãs, fizemos um caminho paralelo às grandes denominações, né, a partir da Vinde, da CEPAL, daquelas chamadas para-eclesiásticas dos anos 80, e em meio a esse caminhar, né, dentro de uma denominação conservadora, protestante, como a Batista, em paralelo fazendo um caminho interdenominacional, né, com um excelente diálogo, né, entre as denominações, de modo que quando eu imaginava uma comunidade que eu criasse longe dos paradigmas das igrejas conservadoras, das denominações conservadoras, e com uma proposta até de acolhimento daqueles que, por razões as mais diversas, iam se desfiliando, né, ou sendo desfiliados, né, das grandes denominações, tanto as protestantes históricas quanto as pentecostais históricas, ou mesmo as novas comunidades, né? Então, de 2006 para cá, então, há 14 anos, nós começamos o Caminho da Graça Estação São Paulo, como nós designando nossas comunidades, e aí eu entrei num universo de uma comunidade simples, leve, interativa, acolhedora, voltada para o que eu considero feridos de guerra, né, sobretudo dessa guerra religiosa, que se intensificou muito nesses últimos anos, e isso acaba mutilando, né, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, muita gente, e a nossa comunidade é uma comunidade que acolhe estas pessoas e todas aquelas que entenderem que devem ter um tempo numa estação, como nós denominamos, né, que é um lugar não necessariamente para ficar, mas é um lugar de passagem, né, de arejamento, de descanso, de ressignificação da vida, de reinvenção da própria vida, de reinterpretação do Evangelho, enfim. Essa é mais ou menos a minha história de vida, sem entrar em detalhes, né? Porque senão não vai sair daqui à noite. Bacana, bacana. Já queria dar boa noite pro pessoal, dar boa noite pro Carnote Jaci Rock Júnior, né, que mandou uma boa noite pra gente aqui. Quero pedir para que todos vocês que forem entrando, vão mandando um oi pra gente aqui, podem mandar suas perguntas. Se não tiverem de acordo com o que a gente falar também, pode expressar os seus comentários. E compartilhe com as pessoas, que eu creio que já está sendo uma noite muito, muito agradável, né? Pastor, para a gente começar, né, a falar sobre o tema, eu queria que você me explicasse, falasse para o pessoal aqui e definisse o que é evangelho, o que é o evangelho, né? Bom, primeiro, eu comecei falando, achando que estava conversando só com você aqui, né? Mas essa coisa da internet, né? Embora eu estou nisso aqui a minha vida toda e agora 100%, né? Mas então, boa noite a todos e todas que estão nos vendo e nos ouvindo, e que nos verão e nos ouvirão em outros fusos horários, né? Como tem acontecido com as lives e todo o trabalho que temos feito aqui na internet. Bem-vindos todos, nós estamos aqui à disposição até para aquilo que alguns que quiserem, né, aprofundar, quem sabe, algum tema, claro, dentro do que me é competente, né? Bom, eu gosto de responder essa pergunta conforme o que está expresso no Evangelho, sobretudo em Mateus e Lucas, quando do nascimento de Jesus, né? Você tem, naquela noite do nascimento de Jesus,
uma milíade de anjos, não é? E que participam desse evento eterno, né? Mas que começava a encarnar e aterrissar, né? Aterrissar no chão da vida ali em Belém, naquela manjedoura, né? E o que foi cantado, o que foi bradado para todo o universo era que o Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Portanto, qualquer coisa que não seja uma boa notícia não é Evangelho. O Evangelho é sempre uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova para todo o universo. O Evangelho é interessante, o Evangelho é uma boa nova para todo o universo, no sentido de céus, terra, mar, e que está debaixo do mar e da terra. O Evangelho é uma boa nova para a existência. O Evangelho é uma boa nova para a criação. A criação reage à medida que o Evangelho encarna na vida. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova para todos, sem exceção alguma. Né? O Evangelho, ele é a encarnação, a plenitude, o absurdo de Deus encarnado em Cristo, de modo que o João, o apóstolo, diz assim, que nele nós vimos a glória de Deus. O Evangelho é a encarnação da plenitude do eterno. No Evangelho, nós nos deparamos com o eterno e com toda a eternidade. Em Cristo, diz Paulo, Deus decidiu convergir todas as coisas, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, Deus devolve a Jesus e Jesus devolve ao Pai toda a criação. O Evangelho é isso. Qualquer coisa que não seja isto, não é Evangelho. Ela é uma boa notícia. Até para a formiguinha que passou aqui agora, perdida aqui na minha sala, o Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia. Isso é o Evangelho, no meu entendimento. Entendi. E diante dessa explanação, depois eu tenho várias perguntas para perguntar para o senhor, que é o meu mentor, né? E diante de todo esse cenário, pastor, que a gente vive hoje, né? Não só a questão da pandemia em si, mas o mundo está muito doido. O mundo está muito doido. As pessoas, eu acho que estão muito, muito doidas, estão muito fora de si. Por exemplo, eu estava vendo esses dias uma matéria que um rapaz foi dar comida para uma pessoa que estava morando na rua, e o cara, além do arroz, feijão, ele deu ração de cachorro para o cidadão, para a pessoa. Daí você vê e fala assim, nossa, como pode, né, ter toda essa situação, né? É um negócio que eu jamais acreditei. E como é que a gente pode inserir o Evangelho no dia a dia, na vida, no que a gente vive e nessa loucura que a gente está vivendo, né? Porque o Clay disse uma coisa para mim que é interessante. Ele disse assim, na verdade a pandemia não criou algo novo. A pandemia fez com que aquilo que existisse dentro da gente se sobressaísse, né? Porque o camarada que ficava para fora para trabalhar, ele entrou em casa e começou a conviver com a esposa, então ele se estressou e isso teve aquilo que a gente sabe, a violência familiar se agravou, todas essas coisas se agravaram, na verdade não porque a pandemia criou tudo isso, mas sim porque isso já estava dentro do ser humano, né? E como que nós podemos trazer o Evangelho para isso, para sarar essa pessoa que está
machucada, né, essa pessoa que está ferida com tudo isso, para aquelas pessoas que perderam o emprego, que hoje estão sem esperança, né, eles não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, como que o evangelho pode ser, sabe, para essas pessoas? Bom, disse bem o Clay, né? A pandemia, ela apenas tirou o véu, não é? Vamos dizer assim, né? Ela tira o véu do colapso que já vínhamos observando no universo todo, no planeta todo, no mundo todo, né? Tenho eu, para mim, que a pandemia é uma resposta da criação, uma resposta da natureza, né, por conta da predação que houve por parte da humanidade, né, e há uma reação, o que talvez não surpreendeu-nos a todos, não a todos, mas a grande maioria, é que esperávamos eventos ou episódios ou fenômenos grandiosos, né? Esperávamos repetições de tsunamis, de terremotos, de vendavais, de ciclones, etc., no macromundo, né? E, de repente, você tem uma reação do micromundo, né? Do mundo invisível, mas tão afetado quanto o macromundo visível, né? Por conta do ato predador da humanidade, né? Então, você tem uma reação invisível, mas do potencial de um tsunami, né? Do potencial de um terremoto de 8, 9 na escala Richter, né? De 10, né? Você tem número de mortes superando guerras, superando grandes tragédias, enfim, né? Tornando esse momento um momento absolutamente inédito. Mas ela desnuda a existência, o universo, a criação, a raça humana e os sistemas, né? Demonstrando ou deixando claro a fragilidade humana, né? A vulnerabilidade humana e também a rebeldia humana, né? Que está instalada na humanidade desde o Éden, né? Desde o primeiro ato de rebeldia que se instalou na raça humana, o estado de rebeldia, né? E é isso, exatamente isso, que o Evangelho vem propor, né? Num processo de metanoia, de conversão, de ressignificação da vida, enfim. Não é? Então, assim, outra coisa, o que o seu comentário pergunta, né, que você fez, traz à memória, ou faz-nos lembrar que as três grandes forças do universo já vinham em colapso nessas últimas décadas, né? Ou seja, o universo da política, o universo da economia e o universo da religião, eles já vinham expressando o seu esgotamento, os seus colapsos, ora localizados aqui e ali, né? Mas a partir da intercomunicação global, né, isso se estendeu para todo o planeta, então raro o lugar no planeta em que você não viva ou não veja, não testemunhe essas forças, né, em colapso. Não é? Há outras forças que estão no entorno dessas três grandes forças, mas uma vez que essas três entraram em colapso, as outras todas também. E é óbvio que quem é a parte fraca dessa história? Quem é o elo fraco dessa história? Quem é a ponta fraca dessa história? Os seres humanos, as pessoas, não é? Então, esse exemplo que você deu, e nós poderíamos aqui ficar listando milhares e milhões de exemplos, explicita, né, a fragilidade humana exposta e explicitada de diversos modos, tanto naquele que agride quanto naquele que é agredido. Né? Você vê a explicitude
da fragilidade humana, na desigualdade, no preconceito, nas discriminações, nas acepções, nos estreitamentos, nos radicalismos, nas polarizações, nessas enormes discussões ideológicas, enfim, o que mais você enxerga? A fragilidade humana, o quanto a raça humana não dá conta de si mesma, e o que é que pode trazer à luz e o resgate do DNA de Deus que está embutido em cada ser humano, né, que é o que eu entendo ser a imagem e semelhança do Criador que cada ser humano carrega dentro de si. O que é que pode fazer isso crescer dentro? O Evangelho. O Evangelho. Traduzido no que o Evangelho deve ser traduzido. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração, porque se você não me interromper, eu vou... Pode falar. Porque a resposta à questão que você colocou, ela é o cerne, né, da questão, né? Porque alguém aí poderia... Bom, então, como é que isso se traduz? Bom, o que eu fiz? Como eu não sou um grande pensador, como eu não sou um acadêmico, como eu não sou dado aos universos que aprofundam o conhecimento na filosofia, na antropologia, na teologia, eu sou um cuidador de pessoas, eu sou um pastor, não é? Eu sou um pregador do evangelho, eu não sou um professor, né? Eu lido com gente, né? A minha, aspas, matéria-prima são as pessoas. Eu não lido com estrutura religiosa, eu não lido com sistema religioso, eu não lido com paradigmas existenciais. Não, eu lido com o drama humano, eu lido com o dia a dia das pessoas. Então, quando eu fui e mergulhei nisso, isso vem acontecendo nas últimas décadas, eu fui desenvolvendo os meus próprios critérios, meios e modos para traduzir que essa boa notícia, que em chegando aos ouvidos, ao coração, à alma, ao espírito de um ser humano, pode provocar nele uma mudança, né, que nós chamamos de conversão, não é? Que, aliás, é o que menos se vê hoje, né? Você tem hoje, no universo das religiões e das religiosidades, todas elas, você tem fenômenos de adesão, não de conversão, né? Dependendo da religião, dependendo do segmento, do foco, da ênfase, do jeito que ora, do jeito que canta, dos benefícios que são oferecidos, das negociatas propostas, das barganhas, do como é o buffet de oferecimentos, as pessoas aderem, não necessariamente se convertem. Porque a conversão é uma outra história, não é? Mas isso é um outro capítulo, não é? Mas, assim, como é que a gente traduz o evangelho de modo a chegar nessas pessoas? Eu costumo fazer a seguinte, trabalhar aquela listinha que me é muito comum. Primeiro, amar. O evangelho é o amor de Deus encarnado em Cristo, que vai às últimas consequências e morre, não mata. O nosso Senhor morre pelo amor. Não mata, morre. Não há opção, não há alternativa. Quem abraça o Evangelho e entende que o Evangelho é o estado maior do amor de Deus, é a crise amorosa de Deus, é a paixão de Deus levada às últimas consequências, que decide dar o próprio Filho
matar o próprio filho por amor, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E ele se deu, ele se entregou. Então é impossível você querer, e é óbvio que as religiões têm graves problemas para provocar mudanças no universo, no planeta, na raça humana, porque não é a partir do amor que se busca ou que se tenta traduzir o evangelho. Mas o evangelho, sobretudo, é amar. Amar, se deixar amar, amar o outro, envolver-se nesse universo do amor e vivê-lo. E eu não estou falando, óbvio, de um amor romântico, não estou falando do amor de um homem para com uma mulher, de um homem para um homem, de uma mulher para mulher, de pais para filhos, de filhos para pais, de irmão para... Não, não. Eu estou falando nesse universo do amor de Deus, que provoca, que faz reparos na alma humana, de modo a tranquilizar, a sossegar a alma humana, que busca ser amada. E uma vez, quando entendida, né, quando se sabe amada, sossega. Sossega. Né? Amar, perdoar. Perdoar. Como é que você quer estabelecer novas relações, novas dinâmicas relacionais, sem entrar no universo do perdão, que envolve o que o Paulo entende ser, segundo ele, o ministério dele e o ministério da igreja no mundo, que é o ministério da reconciliação. Como é possível haver reconciliação sem se mergulhar no universo do perdão? Do primeiro se sentir, se ver perdoado, aprender a viver como perdoado e não como culpado, e esse é um outro erro das religiões, que ensinam a viver como culpados e não como perdoados, porque é muito mais interessante você ter auditórios carregados de pessoas culpadas com as quais você pode negociar favores, do que você lidar com um auditório de pessoas perdoadas e que se sabem perdoadas e que deveriam ser encorajadas a responder à vida com perdão e não com culpa. Então não há como resgatar essa humanidade sem mergulhar no universo do perdão. E o perdão é para quem, Diego? Para os bonzinhos? O perdão é para o ofendido e o que ofende. O perdão é para aquele que trai e que é traído e para o que trai. O perdão é para aquela família cujo filho é assassinado ali na esquina, e é também para o cara que deu o tiro. O perdão é para todos. A fala do Cristo na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. É o Cristo olhando para o paralítico, né, e antes de curá-lo diz assim: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Nós temos um problema de perdão para resolver. De nos encararmos como perdoados e não querer ficar o tempo todo negociando com Deus para dele adquirir o perdão, porque o perdão na cruz já nos foi doado. É uma questão de assumir isto e viver na leveza do perdão, e na leveza do perdão e na prática do amor aos extremos, estabelecer um outro paradigma de vida, um outro jeito de viver, um outro modo de viver. Você tem, nesse mesmo caminho, a partilha. Amar, perdoar e repartir. E diante não há de tudo evangelho isso,
Não é evangelho sem partilha. Sim. O evangelho não é acúmulo. O evangelho é partilha. O evangelho é multiplicação dos pães. O evangelho é multiplicação dos recursos nas mãos daqueles que precisam. Só há possibilidade de riqueza no evangelho se é para distribuir, se é para repartir. Então, no evangelho não há como construir impérios. No evangelho não há como construir tesouros. O tesouro daquele que em Cristo está sendo construído no céu, e não é com coisas, é com gente. Amar, perdoar e repartir. Não há como praticar o evangelho sem isto. E é nesta linha, segundo estes novos paradigmas, que um seguidor de Jesus de Nazaré sai pela vida. Sai pela vida. É com esses paradigmas. Na verdade, fazendo poucas perguntas, dando respostas. Amém. E me diz uma coisa, então você falando isso, eu entendo que religião é totalmente diferente do evangelho, né? A religião é totalmente diferente do evangelho ou não? Isso é uma pergunta que chegou para mim agora aqui no Facebook. A religião é diferente do evangelho? Pastor? Olha, eu não vou ficar aqui indo no mesmo barco do que a grande maioria hoje, mesmo aqui nas redes e tal, veja essa coisa do criticar e ficar batendo em algumas teclas, né? É muito fácil demonizar a religião, não é? Não obstante, todos nós sabemos que houve, ao longo da história, uma deturpação da etimologia até da própria palavra religião, que tem a ver com religare, que é uma intenção nobre, né, de religar, né, a criatura com o Criador. Né? Mas à medida que este religare, né, foi acrescido de sistemas, de dogmas, de paradigmas, de estruturas, e estes acabaram descaracterizando completamente a proposta inicial. Então, hoje, o que você vê de religião no que diz respeito a instituições religiosas, nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Não obstante, debaixo dos prédios, né, dos telhados, né, das tendas e dos ambientes onde a religião propõe suas reuniões e os religiosos se reúnem, há sempre uma comunidade de Jesus ali. Há sempre uma comunidade da cruz, há sempre uma comunidade do amor, há sempre uma comunidade de gente do bem que até, em alguns aspectos, utilizam do ferramental da instituição religiosa para servir. Né? E enquanto isso é possível, ok. A questão é que as instituições tendem a ficarem pesadas, tirânicas, déspotas, e elas se tornam engrenagens desumanas, e aí é quando elas se diabolizam, né? Quando elas se demonizam, né? Quando a humanidade é arrancada ou moída, não é? E aí você tem que dar conta do status quo da instituição e não necessariamente da comunidade. Então, eu diria que a grande tarefa da maioria das lideranças espirituais sinceras que estão em grandes instituições, a grande responsabilidade é transformar seus auditórios em comunidade de fé.
é transformar seus auditórios de adeptos, de súditos, em comunidades do amor, em comunidade da cruz, em comunidade da graça, em comunidade do serviço, em comunidade da partilha, onde não há hierarquias, onde não há estruturas, onde não há dia santo, nem hora santa, nem cadeira santa, nem palco santo, nem música santa, nem nada santo, porque santos são aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, a igreja de Cristo, a comunidade, ela é santa, entendeu? Então, assim, se não for assim, não é o evangelho. Não é o evangelho. É uma estrutura religiosa, é uma instituição religiosa, é um sistema religioso que pode até abrigar debaixo dos seus, entre seus muros, debaixo dos seus tetos ou de suas tendas, né? Gente boa de Deus, a comunidade de Jesus, mas que se não toma cuidado, ela se institucionaliza e aí a cadeira fica mais importante do que aquele que senta nela. Ed René, ele numa das pregações dele, ele falou algo que eu queria saber da sua opinião. Ele disse o seguinte, que hoje a instituição religiosa ela tem feito um papel de mais oprimir as pessoas com regras, leis, que fazem as pessoas a pensarem daquele jeitinho, assim, 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 sendo totalmente opostos daquilo que Jesus nos ensinou, que foi fazer com que nós fôssemos livres no nosso pensamento, livres no nosso jeito de adorar, livres no nosso jeito de falar. E eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Você acha que as instituições religiosas têm meio que prendido as pessoas num jeito de pensar e num jeito de fazer, ao invés de deixá-las livres como Jesus fazia? Eu acredito, eu plenamente acredito que o Evangelho, ele liberta essas pessoas, né? Eu acredito, inclusive nessa pregação, o Ed René falou algo muito interessante que me fez refletir muito sobre isso. Ele falou sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Ele disse que o falso profeta, ele faz com que você seja dependente dele. E o verdadeiro profeta faz com que você não seja dependente dele, mas sim dependente exclusivamente de Deus e Jesus Cristo. O que você acha de tudo isso, meu pastor? Bom, primeiro que eu concordo 100% com o que o Ed René disse nesta fala e em tantas outras falas. Eu normalmente concordo 100% com o Ed, já que fazemos parte da mesma escola e do mesmo pensamento no que diz respeito ao Evangelho, né? É que o Ed é muito melhor do que eu na didática Jamais. de expressar, né? O Ed é brilhante e eu gosto dele. Lembro quando ele disse isso, ele disse assim que as instituições religiosas prendem as pessoas naquilo que elas desejam, né? Que é ela por exemplo, eu atendo pessoas, alguns exercem lideranças espirituais em algumas comunidades, e um deles me disse assim, lá na minha instituição religiosa, eu aprendi a ser ganancioso. Né? Então, assim, mas quem não é ganancioso? Quem não é ambicioso? Então, assim, as instituições religiosas tendem a prender seus auditórios a partir daquilo que é o que lhes dói, né? Ou é pela culpa, né? Ou é pela ambição, né? Ou é pela glória, né? Pelo palco, né? Pela reluzência, né? Que hoje é o que está aí, todo mundo está vendo isso, nem precisamos ficar batendo nessa tecla, quando na verdade o Evangelho é um apelo às avessas, né? Tipo, Gadareno é liberto, resgata-se a si mesmo, né? Resgata a sua identidade, né? Quando Jesus chega,
Ele não é ninguém, ou ele é uma multidão, né? Ele é um desfigurado, né? Um algemado, um aprisionado, né? Um morto. Ele revive, ele resgata a sua identidade, e à medida que ele se vê absolutamente livre, né, ele se lança aos pés de Jesus, dizendo: mestre, deixa que eu vá contigo. E Jesus faz o apelo às avessas, né? Não, volta para tua casa. O evangelho é um constante volta para casa, volta para ti mesmo, volta para o outro, porque até agora, lá, a tua família não sabia quem você era, os teus vizinhos não sabiam quem você era, os teus patrões não sabiam quem você era, os teus amigos não sabiam quem você era. Volta para casa e diga para eles agora quem é você, porque agora o evangelho potencializou a tua identidade, agora você sabe quem você é. Volta para casa. Poucos Jesus levou com ele, a não ser aqueles aos quais ele queria dar tarefas específicas. Mas na sua grande maioria, a multidão, ele diz assim, dá-lhes voz de comer, né? Ele diz assim, primeiro, a fome do povo é um problema de vocês, não é meu, né? E que eles voltem para casa saciados, voltem para casa livres, voltam para casa sabendo quem são, volta marido melhor, pai melhor, mulher melhor, mãe melhor, filho melhor, profissional melhor, entendeu? Não essa coisa de esse estereótipo, né, cultico, né, ou hierárquico, né, ou de cargos, né, e unções especiais, né, que duram exatamente o tempo da reunião e nas fronteiras do ambiente que se está. Né? Dali por diante é outra história. Não, cara, não. O evangelho é: toma tua cama e anda e volta para casa. Toma tua vida. Toma tua vida, não é entrega para alguém a tutela da tua vida. Eu preciso falar com o meu pastor se eu vou trocar de emprego. Eu preciso falar com o meu pastor se eu posso casar com essa menina. Eu preciso falar com o meu pastor, com a profetisa, com a sacerdotisa, com fulano. Isso aí é trocar do médium para o pastor, do guru para o pastor, do pai de santo para o pastor ou para o apóstolo. Isso tudo não tem menor base bíblica e sequer no evangelho, porque Jesus nos devolve a nossa consciência para que, com a nossa consciência cativa a Cristo, tomemos nossas decisões, façamos nossas escolhas e assumamos as responsabilidades das nossas vidas, sejam de coisas boas ou ruins. Porque é assim que é. É assim que é. Então, a grande maioria das religiões infantilizam as pessoas. Quando no Evangelho, o Evangelho dá maturidade para as pessoas. Quando eu era menino, eu fazia o que era peculiar ao menino. Mas quando eu cresci, quando eu virei gente grande, eu comecei a viver, e a andar, e a fazer, e a pensar, e a falar como gente grande. Os ambientes religiosos ameninam homens, ameninam mulheres, que precisam pegar na mão para atravessar a rua, não sabe olhar para a direita, para a esquerda, e decidir se vai, se volta, se espera. Que evangelho é esse? Não é evangelho. Evangelho devolve-nos a capacidade de andar com as nossas próprias pernas. O Evangelho ressignifica as nossas vidas. O Evangelho devolve-nos a identidade com plus, né? Com upgrade, né? Devolve quem somos com, de fato, o que somos. E somos devolvidos para onde? Para a vida. Um dos erros da instituição religiosa é preparar súditos para si mesma, né? É preparar obreiros para si mesmo. Você vai para o seminário, vai para a faculdade teológica e você é preparado para ser um bom pastor batista, um bom pastor presbiteriano, um bom missionário X, entendeu? Mas ele não é preparado para servir o mundo. E a comunidade de Jesus de Nazaré, ela foi preparada para sair com bacia,
água e toalhas e lavar os pés da humanidade, como Jesus lavou os pés ali na mesa da ceia, e para mim ali é um convite, ele diz, né? Façam isso uns aos outros. Ele lava os pés ali da humanidade e diz, eu vou embora, mas vocês vão continuar lavando os pés da humanidade. Isso é evangelho. Agora, o ambiente religioso, a instituição religiosa, as estruturas religiosas, como elas têm faturas muito altas para pagar, elas precisam de súditos, fiéis, devotos. E para que esses se mantenham, hoje, nesse mercado disputadíssimo, o balcão de negócio não tem limite. Não tem limite. E olha, eu diria assim, viu? Fiquem atentos se tem gente nos vendo e nos ouvindo aqui, né? Todas as vezes que a gente ouvir uma proposta, tudo te darei, não é de Deus. Essa proposta foi do demônio para Jesus. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Deus nunca disse isso. Tudo te darei. Deus disse, irei contigo. Irei contigo. Você nunca mais estará sozinho. Serei teu companheiro. Até naquele dia que você não me percebe, não me nota, não me ouve, acha que não estou próximo, eu estou ali. Porque o meu compromisso é estar contigo. Essa é a promessa. Mas não é tudo te darei. Não é vou resolver todos os seus problemas. Não, eu vou estar lá. Andam me perguntando onde é que está Deus nessa pandemia. Está lá na UTI, está no motorista da ambulância, está no maqueiro, está nos que estão abrindo para incisões na mão do cirurgião, nos 6, 7, 10 profissionais num leito de UTI. Deus está lá. Deus está lá com eles. Deus está lá com eles. E não teve um que tenha sido recolhido, que tenha passado para o outro lado sozinho. Deus está lá. Sempre estará. Você falou, né, se tem gente nos vendo, tem bastante gente nos vendo aqui, não estão se manifestando, mas tem gente vendo a gente. E deixa eu... É demais, é demais falar com você, cara, é demais. É algo lindo, é lindo ver as palavras, os pensamentos do evangelho mesmo, né? Porque o evangelho é isso, o evangelho é o amor ao próximo, o evangelho é o cuidado, o evangelho é renúncia, né? Renunciar das minhas vontades, renunciar, né? E viver o que Cristo quer que a gente viva de uma forma, não de uma forma obrigatória, né? De uma forma verdadeira. Ou seja, ele me ama do jeito que eu sou, e eu não preciso fazer que nem muitos fazem, né? Porque você pode ver que tem muita gente que começa a entrar numa igreja, começa a ir numa igreja, o que acontece? Começa a mudar até o jeito de falar, começa a ter eu digo as gírias evangélicas, né? Começa a ter as gírias evangélicas, até a tônica da voz, né? Ele fala assim, normal, que nem eu estou falando com você, mas na igreja ele, a paz do Senhor a todos, e começa a falar palavras difíceis, né? Sendo que é totalmente oposto. Jesus te chamou do jeito que você é. E é interessante você falar onde está Deus. Deus está na UTI com aqueles que estão precisando, Deus está com o cirurgião, né? E eu queria que você me falasse uma coisa. Você acha que essa pandemia, eu tenho essa visão, né? Eu acho que essa pandemia mostrou para nós que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e eu vou te explicar por quê. Porque no começo do ano eu escutei muitas pessoas falando, não, esse vai ser o ano da virada, esse vai ser o ano da abundância, da prosperidade. E daí você vê que cai tudo de uma vez, porque a economia começa a quebrar. A economia, não só a economia, a questão da saúde
ninguém sabe como curar esse coronavírus. Se você pega esse coronavírus, é só Deus que pode te curar hoje. Não tem, por mais que o nosso presidente fale de cloroquina, de todas essas coisas, sabe? E o que eu vejo, Brega, eu não sei o que você pensa disso também, mas eu acho que a nossa religião, o cristianismo, eu acho que tem pregado muito mais o ódio do que o amor. Não sei se você pensa sobre isso. Eu vejo, por exemplo, o que aconteceu na questão da Natura, né? E eu vejo a questão do que as pessoas, inclusive líderes evangélicos famosos, né, que se intitulam como líderes espirituais dessa nação, eu vejo comentários de ódio, sabe? Que se você pegar na Bíblia o Evangelho, não tem isso, não tem o ódio da exclusão, sabe? A raiva, você vê comentários de raiva, de condenação, sendo que Jesus, ele chega para aquela mulher, né, para aquela prostituta, e fala assim: olha, quem tem pecado aqui, que atire a primeira pedra, né? Quem aqui é santo, que atire a primeira pedra. Ele olha com amor para aquela mulher que a sociedade rejeita. E eu vejo que hoje o cristianismo, Brega, não sei qual que é o que você acha, eu vejo que o cristianismo ele tem machucado essas pessoas. Eu vejo que é desde que quando eu vejo líderes evangélicos fazendo um sinalzinho de arma, aonde que o evangelho é isso? Você mesmo falou, o evangelho é partilha, o evangelho é amor ao próximo, o evangelho é eu pegar, que coisa linda, é eu pegar a bacia de água e lavar o pé daqueles outros. O Cecílio, pastor Cecílio Fernandes Júnior, não sei se você conhece, ele é sobrinho do Bispo Hermes. Não sei se você já ouviu falar. Ele fala um negócio interessante. Ele fala: amar o próximo é você olhar para ele como um superior a você. É você olhar para ele como um superior a você. E eu queria que você me falasse sobre isso. Você acha que o cristianismo incita muito ódio contra as pessoas, principalmente contra as minorias? Olha, você colocou vários temas, né, Desculpa. seu comentário pergunta, né? O comentário pergunta. Comentário pergunta. Mas e algumas falas suas já respondem, obviamente, à luz até do que já falamos até aqui. É claro que o Evangelho não aparece nisto, é qualquer outra coisa, menos o Evangelho, né? Mas, assim, vamos pegar por esse ponto do ódio, da raiva, né, da ira, enfim. Então, você tem uma orientação básica para nós, seguidores de Jesus de Nazaré, que o Paulo, o apóstolo, pelo menos é o jeito como ele compreende as palavras de Jesus, e não é ele que explica Jesus, é Jesus que explica Paulo, né? E é bom a gente fazer essa leitura. E o que o Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Outro dia até eu estou sempre expondo pensamentos meus, né? Às vezes eu escrevo longo e às vezes eu escrevo meia dúzia de palavras e publico, né? Eu disse assim, penso que nós devemos viver indignados contra a injustiça. Ponto. Indignados permanentemente contra a injustiça. Mas não nos cabe julgar. Não nos cabe sermos juízes. E mais, não está na nossa competência
né? Aquilo que é da competência da lei, do sistema de lei, não está na nossa competência. Até porque isso não foi colocado na nossa competência por Deus, porque a nossa rebeldia interna, natural, faz com que, se formos julgar por nós mesmos aquele ou aquela que cometeu um delito, normalmente nós não agimos com justiça, nós agimos com vingança. E a vingança é sempre 2 vezes mais. Você matou meu filho, eu mato 2 seu. É sempre assim. Lá no Velho Testamento é assim, olho por olho, dente por dente. E não era olho por olho, era o olho de um e 2 do outro. Então, assim, não nos cabe, não é da nossa competência. A nossa competência como seguidores de Jesus de Nazaré é profética, é a denúncia profética. Nós somos aqueles que representamos nos dias de hoje Natan, né? Natan é o profeta que entra no palácio e marca um horário com o rei, e o rei diz assim, diga lá, Natan, qual é a tua hoje? Então, rei, ele conta uma historinha, né? E pergunta para o rei, o que o senhor acha de uma pessoa assim? Lá não merece outra coisa senão a morte. Então, esse é o senhor. Esse é o senhor. Não, peraí, Natan, senta aqui, vamos tomar um café e vamos conversar a respeito. Beijo. Não sento com o rei para tomar café. Não sento na mesa do rei, não tomo café com o rei, não aceito o cargo do rei, não aceito nomeação do rei, não aceito benefícios do rei, não aceito propina do rei, não negocio com o rei. Ao rei eu denuncio. Essa é a figura da comunidade de Cristo na Terra. Ela denuncia a injustiça permanentemente. E ela não denuncia a injustiça com faixa contra a injustiça na rua. Ela denuncia amando, inclusive o injusto, o desgraçado do injusto, que comete a injustiça. Porque o Evangelho não me permite amar o injustiçado e odiar o que fez a injustiça. O Evangelho me convida a amar o injustiçado e o que cometeu a injustiça. Então, essa cara de ódio, essa cara de raiva, essa cara de vingança que algumas lideranças religiosas vêm demonstrando à medida que se dizem ou paladinas da justiça, ou em nome, como se fossem a própria justiça, ou querendo trazer para suas siglas, não é? As siglas do governo, ou levar para as siglas do governo as siglas das suas denominações e partilharem a mesa, partilharem o tesouro. E assim, meu amigo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho, ponto. Então, assim, justiça não é vingança. E a nós cabe a denúncia. Não me cabe prender ninguém, não me cabe julgar. Eu não sou juiz. Deus é juiz. Ele é o Senhor. E no ambiente dos sistemas do mundo, há os instrumentos, há países avançadíssimos nisto, cujos instrumentos da lei, do judiciário, da justiça, eles são competentes e têm pessoas que usam esses instrumentos de maneira competente, digna, justa, de modo que o que é injusto é denunciado, é investigado, é julgado, é condenado, e se tiver que ser preso, vai preso, e não tem esqueminhas para uns serem presos e outros não, os que têm mais não vão, os que têm menos é que vão, não tem isso. Países elevados no seu sistema de justiça, isso não acontece,
Nós não, vivemos num país absolutamente injusto, em que até os nossos instrumentos de justiça, eles carregam em si contaminações, de modo que a justiça, até pelos instrumentos de justiça, não são confiáveis. Mas a nós não cabe fazer justiça. Cabe denunciar a justiça. E amando, perdoando e partilhando, eu estou denunciando sempre. Sempre. No que diz respeito às minorias, olha, Diego, é que tudo hoje, né, se ideologizou de um modo e se polarizou de um modo que dá a impressão mesmo que Deus olha para a humanidade e vê esses segmentos, né, esses bloquinhos, esses grupinhos, e tal, como que se nós tivéssemos a responsabilidade de identificar, então, quem Deus acha que é, quem Deus acha que não é, quem Deus quer, quem Deus não quer, quem Deus ama, quem Deus não ama, quem Deus... E Deus diz assim, eu amo todo mundo, mas até esse aqui, senhor, esse aí, querido meu, querida minha, meu amor, paixão da minha vida. Ah, não é possível, senhor. Então, assim, nós não deveríamos estar discutindo sobre isso. Não existe minorias ou maiorias. Para o Senhor, isso não existe. Existe aqueles e aquelas a quem ele entregou a vida do seu filho para que todos fossem resgatados a essa qualidade de parecidos com ele. Estes, em Cristo, não há homem, mulher, não há grego, hebraico, que ele diz? não há diferença. Não há diferenças. A beleza é interessante, né, que quando Deus cria o lugar da habitação do primeiro homem, né, ele cria o jardim, né, e a beleza do jardim é a diversidade. A beleza do jardim é a diversidade, é a multiforme. E o Paulo, entendendo isso, ele diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Então, assim, isso não deveria ser uma discussão entre nós, se Deus aceita isso ou aquilo. Isso é uma discussão meramente moral, ética, dogmática. Não tem nada a ver com o evangelho, porque no evangelho todo mundo vem. E esse aqui, senhor, vem. E esse aqui, vem. Não, esse aqui não. Vem. É só pegar, ler os evangelhos. Quem é que não pode ir? Quem é que não pode ir? Desde o ladrão da cruz a quem? A mulher que há 12 anos não podia sequer se apresentar em público? O publicano? Hã? O publicano? Ele diz, vem. Não, mas e Zaqueu? Zaqueu? Vem. Aliás, vou dormir na casa dele. Dele. Mas nem vem, eu vou. Cara, não é uma discussão para nós. A comunidade de Jesus não discute isso. A comunidade de Jesus denuncia a injustiça, amando, perdoando e repartindo. Ela vai lá na Cracolândia e reparte. Nós estamos lá, manhã, almoço e jantar, todos os dias dessa pandemia, todos os dias, porque Jesus está lá. Jesus está no que recebe e Jesus está no que dá. Jesus está lá. Assim, isso é uma discussão que diminui o evangelho, porque no evangelho não há essa discussão de maioria, de minoria, de quem é, de quem não é, de quem pode, do que não pode, do que não pode. O evangelho não tem essas discussões. O evangelho é uma mesa com lugar para todo mundo e pão para todo mundo, e até quem não tem lugar na mesa come do que cai da mesa e é chamado para a mesa. O evangelho é isso. Por favor. Então, assim, essas expressões, eu tenho reclamado com alguns queridos meus, assim, e às vezes eu sou falador e eu sou
de descendência italiana, então essa coisa de falar com as mãos e tal, assim, mas eu espero que o meu semblante não seja um semblante assim, mas às vezes eu observo alguns com semblante muito raivoso, né? Muito duro, né? E uma coisa é você estar triste. Eu estou triste com o que está acontecendo. Eu estou triste, né? Mas eu não estou com raiva de ninguém. Eu não estou com ódio de ninguém. E nem de nada. O ódio faz mal para quem odeia, primeiro. A raiva faz mal para quem tem a raiva primeiro. Eu não estou com raiva de nada, eu não estou com raiva de ninguém, eu não estou com ódio de nada, eu não estou com ódio de ninguém. E eu tenho para mim que o diferencial dos seguidores de Jesus de Nazaré neste tempo é escolherem bem os seus combates. Escolham bem os seus combates. Eu já escolhi o meu. O meu combate é em favor do amor, do perdão, da partilha, da oração. Nós estamos aqui na bendita hora de oração há 135 dias hoje, sem parar. Desde que começou a pandemia, convoquei alguns aqui para a bendita hora e temos orado. E os movimentos que têm brotado a partir da oração, do amor, do perdão, da partilha, é impressionante, Diego. É impressionante. Começamos com 50 cestas básicas para famílias que estão aqui debaixo de um dos viadutos da 23 de maio. E aí foi para outros, e foi para outro, e foi para outro. Nós estamos nos repartindo com 7, 8 entidades. Nós estamos nos repartindo com 4, 5 famílias que estão reconstruindo suas casas, né? E estamos nos repartindo com marmitas, cestas básicas, com dezenas, eu acho que até centenas, talvez até milhares de pessoas. Esse grupo que está comigo aqui, sem nos vermos presencialmente, aliás, alguns eu não conheço pessoalmente. A gente está se repartindo, porque é o que nós temos que fazer. Porque lá adiante vão dizer assim, quem são esses? Quem são esses? Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Nós não seríamos conhecidos por outra coisa. Quando nós queremos tomar a justiça em nossas próprias mãos, nós cometemos um erro, porque o único que sabe combinar amor com justiça é Deus. Nós não. Nós não. Então é melhor amar. É melhor amar do que querer tomar nas mãos a justiça. As consequências estão aí. Todos estamos vendo. Todos estamos testemunhando. Não está dando certo essa jogada. Não está dando certo. Lá antes, um pouco você falou assim, você acha que Deus está deixando claro que quem manda? Né? Mais ou menos. Resumidamente. Eu acho que Deus não tem essa necessidade, né? Para ele, óbvio que não, né? Deus não tem nenhum problema Deus não tem nenhum melindre, né? Então, para ele, não. Mas, à medida que o mundo enfrenta algo inédito, né? Pelo menos nos últimos 100 anos não se viu algo parecido com o que estamos vendo hoje, e na dimensão que estamos vendo, porque as redes sociais levam, né, para todo canto do mundo, tudo que está acontecendo no mundo todo. Então, assim, para mim, está ficando claro, assim, quão frágil é a humanidade, quão frágil é o planeta, quão frágil é o universo, quão frágil são os sistemas, né? E nisto, eu diria assim, né? Para quem tem juízo, é bom se voltar para o Criador. Para quem tem juízo, né? Tem quem não tem juízo, então acha que não é bem assim. Não. Eu, nesses dias, Diego, eu resgatei
Já vinha há muitos anos, né, fazendo isso, né, mas nessa pandemia muito mais ainda, né. Eu resgatei a minha devocionalidade, sabe? Minha devocionalidade. Não posso sair de casa, né? Porque eu tenho tentado ir pelo que a ciência tem proposto, né? Como você disse no começo, enquanto não tivermos uma combinação medicamentosa que cure ou uma vacina que previna, todos estamos correndo risco. Para alguns, é assintomático. Para outros, é como o Rodrigo, em 3 dias ele morreu. O Rodrigo, jornalista em 3 dias, 45 anos. Entendeu? Assim, para uns, foi um espirro. Mas para outros, foi a morte. Então, assim, quem de nós está garantido? Nenhum de nós. Então, eu que me vejo com mínimos de bom senso, né, na minha idade, com diabetes, com hipertensão, enfim, não vou arriscar. Bom, e aí? Bom, preciso cuidar do meu corpo, né, então faço minhas caminhadas aqui no apartamento, preciso cuidar da minha alma, preciso cuidar do meu espírito. Lau e eu, ela, inclusive, é a que me desafiou a nossa devocionalidade, né? A lermos a Bíblia, a meditarmos nela, a orarmos, e aí convidei pessoas para orarmos, né? E deixar que, a partir da oração, brote os movimentos que precisam ser feitos. A partir da oração. Entendeu? E é bom. Cara, a oração é um ambiente muito fértil. A oração, quando chega no estágio de não ser mais moeda de troca, né, mas de desfrutar da presença do Pai, ela é um ambiente muito fértil. Começa a brotar movimentos internos e externos. Entendeu? Movimentos internos e externos. Todos bons. Todos bons. Não tem um questionável. Tudo que brota a partir da oração é bom. E não essa oração negócio com Deus, não essa oração moeda de troca com Deus, não oração toma lá da cá. A oração que já concluiu que a resposta é Ele. Uhum. Senhor, aí, não, Senhor, não tenho nada para dizer não, porque o Senhor é minha resposta. Eu já tenho. O Senhor é o meu pastor. E se eu tenho o Senhor como pastor, o que me falta? Então, quando você vai para essa dimensão da oração, do silêncio, da contemplação, da confissão sincera, sabe assim? Da partilha. Rapaz, é uma outra dimensão do Evangelho que a gente não experimenta porque estamos no frenesi da vida. Tem que ir, tem que fazer, tem que ir, tem que fazer, tem que ir, tem que fazer, tem que ter, tem que ir, tem que fazer, tem que ter agenda, tem que ter atividade, tem que ter... De repente, não. As pessoas falam para mim assim, Brega, vou te ligar, você está por aí? Eu falo, não sai daqui. A vida está acontecendo aqui, aqui e aqui. E aqui vai longe, mas longe não tem fim. Não tem fim. Então, assim, isso é o Evangelho. O Evangelho propõe expansão da vida para dentro e para fora. Legal. Agora nós estamos já chegando, né, perto do final, 8h46. Nós já estamos já 1h15 de live, né? Uau. Provavelmente a gente faz 1h20, né? E eu quero já te agradecer demais, cara, demais
você ter aceitado o convite. Essas lives, para mim, têm sido totalmente edificantes. Tenho aprendido demais, 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 demais. E hoje não foi diferente. Como todos os encontros que eu tenho a oportunidade de estar com o Brega, virtualmente, né? Eu saio com um aprendizado de vida maravilhoso, né? Quando também trazer memória também, quando o seu irmão, né, o Paulo, escrevia muito no Facebook. Cara, que cara fora de série, Prega. Eu brinco com a minha mulher, eu falo assim, tem gente que podia ser eterna. Tem gente que podia ser eterna, porque Com o certeza. pensamento de vida, sabe, a história de vida, e é um negócio que eu acho lindo, Brega, não só em você, mas que eu vejo na sua família, porque eu acompanho todo mundo, acompanho o Felipe, né, e eu Obrigado. vejo, sabe, o amor mesmo, sabe, você é praticamente aquilo que você fala mesmo, né, nas redes sociais. Eu E a tento, sua né? família inteira é assim, e eu acho lindo. Eu acho lindo, e então, mais uma vez, eu já falei pessoalmente para você o quanto que eu admiro você, o seu ministério, o quanto para mim você é uma referência de pessoa, sabe, e dentre tantas, como o Caio Fábio, né, para mim é demais. É como eu falo, para mim vocês, essas cabeças assim que eu sigo, poderiam ser eternas, porque para mim é bom demais, é bom demais escutar você, é bom demais ouvir seus ensinamentos. Amém. E eu queria mostrar justamente para o povo, para meus amigos, sabe, o verdadeiro evangelho, sabe, que é isso, é o amor ao próximo, é a partilha, sabe, não é nada dessas coisas aí que a gente vê, essas barganha, essas, sabe, é o viver, é o viver. E eu queria te agradecer, queria já te dar as considerações finais, né, e depois eu queria que você divulgasse, né, a sua hora da oração, divulgasse os seus Sim, perfis e fizesse uma oração para nós. Amém? tá bom. Bom, o que as considerações finais é assim: cuidem-se todos. Não minimizem o que nós estamos vivendo, né? Se temos amor pela vida, e é bom ter amor pela vida, né? Eu não sou destes, né, que não tem esse apego aqui, o reino de Deus está prometido e tal. Eu sei, eu quero e eu sei que virá, né? Mas enquanto aqui, nessa etapa, o que eu entendo que Deus quer de mim é que eu cuide bem de mim, dos que estão próximos e até onde meus braços e tudo que eu puder fazer alcançar. Então, assim, cuidem-se, não minimizem. Essa é uma doença ainda desconhecida, há muita desinformação e a gente pode ser assintomático, mas a sua mãe não, seu avô não, seu tio não, seu bebê não, sabe assim? Então, assim, vamos nos cuidar, vamos ter bom senso, né? O máximo que a gente puder nesse sentido. A minha oração é que Deus interrompa o ciclo da morte. Há um ciclo de morte instalado com esse vírus. Ele é mortal, né? Devemos ter passado de 90 mil, já são mais de 650 mil pelo mundo, e sem falar nas outras tantas mortes que ele provocou. Muitas mortes. Então, é um ciclo de morte. E a minha oração é que Deus interrompa o ciclo de morte e que a comunidade científica e tudo que está sendo utilizado para descobrir essa combinação medicamentosa e a vacina aconteça o mais rápido possível, que a gente retome a vida. Eu não tenho nenhuma previsão sobre o que virá, nem que tipo de humanidade nós teremos. Acho que alguns vão entender algumas coisas. No que diz respeito aos sistemas do mundo, eles vão continuar. Eu não quero continuar o mesmo. Eu aprendi algumas lições, mas eu não posso propor isso para ninguém. Eu acho que o mundo e a humanidade ela vai continuar o seu curso, Agora, alguns de nós, eu acho que não. Alguns entenderam. E para mim, no quesito
seguidores de Jesus de Nazaré, algumas coisas ficaram muito claras, hein? Muito claras, hein? Uma delas, não precisamos de prédios. Sim. Não precisamos de prédios. Não precisamos de dias, não precisamos de horário, não precisamos de palco, nós não precisamos dessas coisas. Eu só estou sentindo falta dos encontros, Sim. do café com os meus irmãos. No mais, está tudo acontecendo aqui. Então, assim, é hora da gente aprender. Eu estou aprendendo muito com isso. Agora, no geral, não sei, a humanidade tem seu curso, né? Olha, eu estou aqui nas redes, eu estou em todas as mídias. Né? Eu tenho 3 perfis no Facebook. Você colocou Carlos Bregantin, vai aparecer, né? Eu tenho feito a bendita hora de oração, segunda, quarta e sexta agora, às 9h30 da noite, daqui a pouco, 9h30, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram, @Carlos Bregantin no Instagram, e Carlos Bregantin no YouTube, né? O meu canal. Estou no Twitter também, e eu vou replicando, né, tudo que eu escrevo nas mídias todas. Eu tenho listas de transmissões no WhatsApp, você está numa delas, né? Eu tenho já indo para 12, né? Tem 256 contatos em cada lista, né? Eu já estou na 12ª, porque eu falo todo dia com esse povo, enfim, né? Eu leio tudo, eu ouço tudo, a minha vida são as pessoas, e é por isso que eu estou aqui, porque as pessoas estão aqui. Isso tudo aqui, para mim, são ferramentas que eu uso, né? Eu não tenho relação com a mídia, eu não tenho relação com os aplicativos, eu tenho relação com as pessoas que estão neles, não é? E de terça, quinta e sábado, eu abro uma sala no Zoom e a gente faz um tempo de oração partilhando ao vivo e a cores, não é? Eu estou me reunindo de domingo às 18h30, como Caminho São Paulo, também numa sala do Zoom, não é? E eu faço lives, né? Tenho feito, já fiz bastante essa semana, esses últimos dias eu dei uma descansada porque estava muito pegada, né? Mas muitas, dezenas de lives, né? Acho que essa daqui vai dar para salvar, né? Para mim colocar nas minhas mídias. Vai. Eu vou colocar a Ananda em contato com você, porque aí você passa para ela como, aí ela coloca nas minhas mídias também, para outros poderem ver. Então, é isso, eu estou aqui. Colocou Carlos Bregantin, me acha, e não é difícil falar comigo. Às vezes o volume complica um pouco, mas eu gosto de gente, gosto de ouvir gente, gosto de história, né, e naquilo que eu puder servir, estou sempre à disposição. Tá bom? É isso. Vamos orar? Por favor. Deus, nosso Pai querido, nós não sabemos, o Diego sabe, mas não sabemos até onde vai chegar e a quem vai chegar toda essa nossa conversa aqui. Mas nós oramos para que alcance aqueles e aquelas que precisam daquilo que aqui foi tratado. E que, em chegando a estes, chegue como uma boa nova, chegue como uma boa notícia, chegue como alívio, chegue como cura, chegue como livramento, chegue como paz, chegue como sossego, chegue como esperança, chegue como um ato de compaixão, de misericórdia, enfim, Pai, que chegue de um modo que faça bem. Eu oro agradecido pela vida do Diego e a comunidade que com ele se reúne, e todos aqueles que reúnem pessoas em torno do teu nome, que sejamos conhecidos pelo amor, tanto pelo amor que nos deixamos amar, quanto pelo amor que amamos, quanto pelo teu amor expresso e que ganha visibilidade em nós. Nós oramos muito agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado, meu pastor. Obrigado, meu pastor, meu mentor. Te amo, amo sua família.
Entendeu? Quero agradecer a todo mundo que compartilhou, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que mandou mensagem. Obrigado, um beijo para o pastor Alexandre, um beijo para o pastor Tony, e um beijo para minha esposa, a pastora Camila, que está, e um monte de gente também, todo mundo que mandou mensagem e participou. Amém? E lembre-se, quarta-feira que vem estaremos aqui, estou vendo mais um para participar, e obrigado, Brega, obrigado, Deus abençoe, viu? Te amo demais, viu, meu querido? Beijo para sua família também, para seus pais. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.